Aô, meu aluno, aô, minha aluna, tudo certo com vocês aí, ó? Vamos para mais uma dica quente, aquela dica que vai fazer a diferença na hora da prova. Dica quente hoje aí em relação à história do Paraná. O que a gente tem aí, ó? O processo de colonização do Paraná. Então a gente considera no processo de colonização do Paraná três características frentes: a frente tradicional, a frente norte e a frente sulista. Como é que aconteceu a frente tradicional? Ela se dá, vou falar aqui de uma forma bem resumida, tá? Se dá aí a partir do século XVII, a partir, é claro, do surgimento do primeiro ouro do Brasil, que foi em Paranaguá, no finalzinho do século XVI, surge aí uma enorme quantidade de pessoas que rumam para o litoral, principalmente aonde aí em Paranaguá, para fazer esse processo aí de extração do ouro. Só que a gente sabe que não teve ouro, né, naquela grande quantidade que todo mundo imaginava, e aí aqueles que acabaram ficando passaram então a sobreviver aí e a explorar outras atividades, principalmente, é claro, a produção da mandioca, que vai ser característica aí de Paranaguá, e depois em Curitiba a criação de gado. Nesse processo de exploração, nós sabemos que o Paraná tradicional vai então do litoral até os campos de Guarapuava e Palmas. Uma outra atividade muito importante aí, como eu falei já, é o tropeirismo, que vai ser responsável aí pelo processo de surgimento de alguns vilarejos, entre eles, é claro, Lapa, Castro e até mesmo Curitiba, que vai acabar fixando-se em relação não somente à atividade comercial, mas também à criação do gado, não somente ao tropeirismo em si. Paranaguá, uma cidade muitíssimo importante, sendo, né, basicamente é a primeira vila do estado, logo depois Curitiba, e outras cidades importantes que nós temos aí nessa região é a Lapa, Ponta Grossa, Castro e Guarapuava, certo? Em relação ao norte, o norte aí já tem uma divisão, ou melhor, uma subdivisão. Aí são três frentes dentro da frente colonizadora do norte, certo? Um norte pioneiro, que muitas vezes as pessoas preferem chamar de norte velho, um norte novo e um norte novíssimo. O norte pioneiro começa aí no século XVIII, está diretamente relacionado aos interesses da capitania de São Vicente de conseguir ligar o território do Mato Grosso, integrar o território do Mato Grosso ao restante do território brasileiro via rios, por exemplo, aí o rio Paranapanema. E aí é que surge essa possibilidade. Principalmente quem brilhou muito aqui nesse processo foi o famoso Barão de Antonina, que teve essa visão, é claro, de que, não, então vamos ocupar esse território, e aí começa essa ocupação. Muita gente associa exclusivamente a ocupação do norte do estado ao café. Cuidado, porque em primeiro lugar a gente tem aí o tropeirismo. O café é importante nessa região? É, sim senhor, mas depois do tropeirismo, certo? Em relação ao Norte Novo, o Norte Novo está diretamente relacionado aí, ó, a companhias colonizadoras. Principalmente, é claro, nós já percebemos isso a partir do momento que a famosa companhia colonizadora Marcondes, a qual faz empréstimos grandiosos em relação aí a bancos e instituições financeiras inglesas, não cumpre com o seu objetivo, que é colonizar o território, e por isso perde a concessão das terras. Logo, por conta disso, os ingleses, ó o bisuzaço aqui, pega esse bizu. Os ingleses vão lá e criam a famosa Missão Montagu. O que é essa Missão Montagu? Essa Missão Montagu é uma vinda, é um grupo de empresários e banqueiros para quem, é claro, a empresa Marcondes devia. Vieram aqui, observaram, opa, tem isso, tem aquilo. Ou então, beleza. Garantiram, pelo menos, que com as terras iam conseguir recuperar esse lucro. E aí surgem companhias colonizadoras, dentre elas aí a Companhia Terras Norte do Paraná, que passa a ficar responsável pelo desenvolvimento, então, da venda, da comercialização aí dessas terras, que até enquanto está acontecendo aí a Segunda Guerra Mundial, ainda não tinha vendido nem 20% de todas as terras. Quem assume depois é a Companhia Melhoramento de Terras do Norte Paraná, que acaba efetivando esse processo. Merece destaque especial aí, ó, a produção do café nessa região e principalmente a vinda, de imigrantes japoneses aí para essa região,
que vão, é claro, aproveitar esse momento onde a Companhia de Terras Norte Paraná não vendeu toda aquela grande quantidade de terras que tinha, né? E também, é claro, tem um efeito aí muito importante nesse barateamento dessas terras, que foi a tentativa dos ingleses imporem nessa região a população curda, uma população do Iraque, diretamente ligado aí à descoberta de petróleo pelos ingleses, que exerciam domínio no Iraque aqui nesse contexto, e a população paranaense e brasileira rechaçou a possibilidade dos curdos virem morar aqui. Por isso as terras acabaram ficando muito baratas. E o café? O café aí foi muitíssimo importante, responsável aí por boa parte das pautas de exportação do território paranaense e, é claro, consequentemente do Brasil. Em relação ao norte novíssimo, está ligado também a essa expansão do café e principalmente, é claro, a partir de expedições partindo de Guarapuava para os Campos do Mourão, essa terra aí, essa parte do norte do Paraná, como assim ficou durante muito tempo conhecida. Também merece destaque aqui, uma empresa colonizadora, a Aviação Comercial Brasileira, que queria estimular também aí a ocupação das terras com a promessa de construir uma estrada de ferro, uma linha férrea aí central no Paraná. Essa estrada de ferro começou a ser produzida, começou a ser feita, e aí, é claro, acaba incentivando a vinda de várias pessoas. O problema é que a partir de 1957 surge aí um determinado problema em Porecatu, e essa dica quente eu vou dar aí uma outra hora, certo? Para fechar então aqui, a frente sulista, a terceira frente. Nela nós temos dois diferentes momentos, tá? A ocupação do oeste do Paraná e a ocupação do sudoeste do Paraná. No oeste, sabemos que esse território aqui, juntamente com essa parte do norte novíssimo, inicialmente era ocupada pelos espanhóis, depois de dominada pelos portugueses no século XVII, foram praticamente deixadas de lado. Em relação a oeste do Paraná, sabemos da importância da fundação da colônia militar de Foz do Iguaçu em 1889, inclusive no mesmo ano aí da proclamação da República, para tentar garantir a posse do território em relação à dominação dos argentinos. Nesse território, que vai ser muito importante, vai ser a extração de erva mate e madeira, e aqui merece destaque também a famosa madeireira e incorporadora Paraná, que vai tentar aqui estabelecer também a divisão de terras e vai fazer isso com muitíssima eficiência. Tanto é que a gente sabe que tem alguns momentos aí dos anos 20, 30, 40, 50 que chegava levas de 200 até 300 famílias vindas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E uma boa parte desse território oeste foi ocupada aí pela expansão também aí partindo de Guarapuava. Já na frente sudoeste, aí a gente tem um território que passou por uma grande quantidade de situações aí complicadas, como por exemplo, final do século XIX, quando está começando a República, a questão de Palmas, que também às vezes é chamada de contestado argentino, onde a gente ainda queria pegar essa parte do território aí, mas não vai pegar essa parte do território coisa nenhuma. O Brasil conseguiu ganhar esse território graças ao então presidente norte-americano Grover Cleveland. Em homenagem ao Grover Cleveland foi criada aí uma cidade chamada de Clevelândia, que boa parte da história do Sudoeste acabou ficando conhecida toda essa região. Depois, 1912 até 1916, a Guerra do Contestado. Depois da Guerra do Contestado, aí a gente tem entrando aqui para tentar resolver as questões, é claro, de ocupação da terra. A Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul, que era uma subsidiária da Brazil Railway Company, que veio aqui e só fez bagunça, certo? Aí depois vem a Companhia Agrícola Nacional General Osório, que tentou incentivar aí esse processo de ocupação, trazendo famílias, estimulando a vinda de famílias, principalmente, é claro, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o que amarra aqui o nome dessa frente colonizadora de Frente Sulista. Não deu muito certo também a Cangô, depois com a Citra, também, infelizmente, a gente sabe que teve aí a maior bandalheira
da República, né, a posse de territórios aí, ainda dentro de uma questão litigiosa entre a Companhia Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande do Sul e o possível detentor das terras. E aí, quem ganhou isso? Ou então o governador Moisés Lupion. Claro, ele como governador não podia ter facilitado isso aí, não, de jeito nenhum. E aí o que acaba acontecendo é revogado isso aí, é claro, pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, durante o governo, então, de João Goulart, é criado o Grupo Executivo das Terras Sudoeste do Paraná, que definitivamente resolveu essa questão. E já em 1960, o Paraná não tem mais terra nenhuma para ser ocupada, já está definitivamente ocupado dentro dessas 3 frentes de ocupação, certo? Bora lá então, ó, segue a gente aí, ó, no Instagram, me segue lá, professor Tiago Pereira, já tinha até esquecido que eu tinha mudado. Também, é claro, siga-nos aí, não deixe de dar o seu like no vídeo também, se inscreva no canal, fechou? Aquele abraço.